Olá pessoal, fazendo mais um update de leitura para vocês, nós estamos lendo em conjunto o Conde de Monte Cristo. Hoje nós estamos na parte 3 e nós vamos conversar sobre o capítulo 7. Então, contando um pouco a história do Betúcio, que é onde ele tá, né, se abrindo a vida dele pro Conde, ele fala que quando ele cometeu o assassinato do Vila Forte, ele decidiu fugir, né, pra não ser pego, pra não ser descoberto e tudo mais. E aí, gente, aonde ele foi parar? Ele foi parar no mesmo local onde estava o alfaiate. Vocês lembram do Carter Rose lá? O alfaiate que o Conde, lá na parte 2, logo que ele sai, né, da prisão lá do castelo de If, ele vai lá, ele conversa com o Carter Rose, ele fala que ele era um abade, que ele lembra do Edmond morrendo, que ele tinha deixado um diamante pra ele, e aí ele faz uma barganha com o alfaiate, ele dá o diamante pela informação. Vocês lembram nesse momento da leitura? Então, a gente tem esse momento da leitura, onde, né, ele conseguiu saber de tudo que tinha acontecido nesses 14 anos que ele estava fora. E aí ele deixa esse diamante com esse alfaiate. A esposa dele não queria no começo, achava que não seria muito necessário, ficou meio em dúvida se aquilo era verdadeiro ou não, mas acabou ficando quieta. Então a gente tem uma retomada dessa história, porque a gente não sabe o que aconteceu depois com esse alfaiate. E é nesse capítulo 7 que a gente tem o destino desse alfaiate. Então, quando o Betúcio ele foge, ele acaba ficando escondido ali perto da casa do alfaiate, então ele fica do lado de fora, mas ele começa a ver tudo que acontece dentro da casa dele. Deu pra entender mais ou menos? E aí, gente, é muito interessante, é uma sacada genial que o autor teve, porque deu um destino pra esse personagem. Então, nesse capítulo 7, a gente vê o poder da ganância. É como se o Conde tivesse premeditado isso, né? Então ele deixou o diamante, o alfaiate ele tentou vender para o joalheiro, só que o preço que ele pagou ali, ele não pagou um preço muito exorbitante, ele não pagou exatamente aquilo que valia. Porque o joalheiro também queria ganhar dele, né? Então ele argumentou com o alfaiate que uma pessoa do nível dele jamais poderia possuir um diamante daquele que é caríssimo. Ele ia ter que dar muitas explicações. Então ele falou, olha, eu vou te dar um valor X, ele não é o máximo que eu poderia te dar, mas é o valor que você vai conseguir. Se você quiser vender para outro, ele vai dar muito menos. Enfim, o que eles acabam acontecendo? Eles acabam aceitando. Ah, tudo bem, né? Então a gente fica com esse valor, já que não vai ter jeito mesmo. Só que aí parece que tudo conspira, né, gente? E aí tá chovendo lá fora, tá com uma tempestade de raios, e enfim, tá um caos lá fora. E aí o joalheiro, ele vai embora, né? E aí a esposa do joalheiro, a esposa do alfaiate, ela pergunta se o joalheiro não quer ficar na casa dela. Afinal, tá chovendo muito lá fora, coitado, né? Ele não pode continuar essa viagem dessa forma. E aí o joalheiro fala que não, né? Ele vai embora. E aí, entre esse momento, entre ele vai embora e a sugestão da esposa, a esposa do alfaiate começa a conversar com ele. O alfaiate pergunta por que ela tinha sugerido aquilo. E ela fala se ele não tinha pensado naquilo também, né? De uma forma de eliminar esse joalheiro aí e ficar com o dinheiro que ele pagou e com o diamante. E aí o marido dela, o alfaiate, olha pra ela assim, tipo, né? Meu Deus, imagina como que eu mataria uma pessoa por causa disso. E aí, justamente nesse momento, o joalheiro fala, olha, gente, tá chovendo muito, eu não consigo prosseguir viagem, e eu acho que eu vou aceitar o convite de vocês de ficar aqui. E aí, gente, tudo, né, ela serve uma comida super gostosa, arruma lá o lugar pra ele ficar. E aí, no meio da noite, assim, o Betúcio contando tudo isso que ele tava lá de fora ouvindo, ele fala que ele ouviu um disparo. E aí, esse disparo era que ele sobe pra ver o que aconteceu, a esposa tá morta e o joalheiro também. Então, quem acabou assassinando os dois aí foi o marido. Então, o alfaiate que acabou assassinando, mas aí a polícia chegou, prenderam ele foi descoberto e tudo mais. Então, o alfaiate acaba assim. Então, foi um fechamento que o livro colocou pra história do alfaiate, explorando os desejos humanos de cobiça, de traição, de enfim, né? Então, eu achei um capítulo muito, assim, muito coerente, muito, muito interessante pra narrativa. Então, se vocês quiserem saber o que aconteceu com esses personagens, continuem com a gente aí no capítulo 8.